Eu queria começar pela mudança de entendimento em relação a essa ideia da anistia nas últimas semanas. O cenário mudou, Pedro? Mudou. E eu vou te dizer o que mudou. O que mudou no cenário foi a pesquisa Quest. A Quest ainda, nessa pesquisa que ela faz com o Genial, a Quest é um instituto de pesquisa. E como instituto de pesquisa é contratado por diversos grupos, empresas, jornais e televisões, eles são contratados pela TV Globo, partidos políticos, eles fazem pesquisas para diversos, e cada pesquisa tem a sua metodologia, tem um conjunto de pessoas. O importante para uma pesquisa que você publica de forma recorrente é que seja o mesmo corte demográfico sempre, as mesmas perguntas que não variem, porque pela metodologia, você consegue ver não só o retrato que a pesquisa faz daquele momento, como também o corte, né? O filme em movimento. Se a opinião pública está mudando a respeito de uma determinada pauta, se a opinião pública não está. Os partidos têm algumas pesquisas feitas desde meados do ano passado que trazem essa pergunta sobre a anistia. E o que tanto partidos de direita quanto de esquerda estavam vendo, ou pelo menos estavam dizendo que viam nessas pesquisas, é sempre bom a gente deixar claro, é que havia uma movimentação ainda que lenta de aumento do apoio por uma anistia. A pesquisa Genial Quest é uma pesquisa que é feita a cada 3 meses, se eu não me engano, ou a cada 4 meses, para ter uma percepção de qual é o tipo de apoio que tem o governo, como é que seriam as eleições no ano que vem e tudo mais. O Genial paga essa pesquisa e uma parte dela é tornada pública. Então, é uma das pesquisas públicas que nós temos para ter uma noção de o que o brasileiro está pensando. Foi a primeira vez que eles perguntaram sobre a anistia. E é bem claro que o brasileiro não quer anistia. Bastante claro. Mais de 50%, eu já pego aqui o número, mais de 56, 34, 10. Pois é, mais de 50% dos brasileiros não são contra a anistia e está na casa dos 30 e poucos por cento, 30 e tantos por cento, o número de brasileiros que querem anistia. Então, Luísa, isso muda muita coisa, porque isso quer dizer que a turma bolsonarista precisa remar contra a maré. Eu perguntei para o Felipe Nunes, mas vem cá, essa é a primeira vez que você faz essa pergunta na Genial, nessa pesquisa contratada pelo Genial, mas vem cá, e outras pesquisas internas, você tem um cheiro de se houve algum tipo de mudança, tipo esses 56% contra a anistia, era um número maior no passado, então está caindo, era um número menor, está subindo, como é que é o filme? E o que o Felipe diz olha, não tenho esse dado, então eu não sei dizer se está aumentando ou descendo. Agora, a gente tem um proxy. Proxy é aquela palavra em inglês que eu acho que não tem uma tradução adequada, mas a ideia de um proxy é uma pergunta que é próxima o suficiente que nos permite inferir como é que é a posição do brasileiro. E ele já vinha perguntando se o presidente Jair Bolsonaro havia participado, se as pessoas achavam que o presidente Jair Bolsonaro havia participado de uma tentativa de golpe de Estado. E esse valor, que também é acima de 50% de pessoas que sim consideram que o presidente Jair Bolsonaro participou de uma tentativa de golpe de Estado, esse valor tem se mantido constante. Então, a partir dessa pergunta, o Felipe infere que, possivelmente, se ele viesse perguntando nas últimas rodadas da pesquisa, isso, né, esse ponto de, olha, você é a favor da anistia, você é contra, você acha que deve haver, tudo mais... Parece, a opinião dele é que possivelmente a opinião dos brasileiros tem se mantido constante a respeito disso. Isso cria um problema para a direita, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa. E eu quero já ouvir o Christian, eu sei que ele tem opiniões bastante fortes sobre isso. Eu estava brincando ali na nossa escalada, Luísa. A turma bolsonarista, os políticos bolsonaristas, os deputados bolsonaristas, ninguém está nem aí
para a galera do 8 de janeiro, tá? A galera do 8 de janeiro é uma desculpa para livrar da cadeia Jair Bolsonaro e os generais. É só isso. A gente pode entrar no mérito de se são parecidos ou são iguais, se tem que tratar com extremo rigor a turma do 8 de janeiro ou não. Eu acho que muitas opiniões podem existir sobre isso. Mas o problema desses caras, dos políticos bolsonaristas, não tem nada a ver com a turma de 8 de janeiro. É uma demagogia que eles fazem com o único propósito de encontrar uma desculpa, um caminho para tirar da cadeia Jair Bolsonaro e os generais. E a coisa que a gente não pode perder de vista nunca, e esse é o ponto que eu tenho feito sempre, é uma só. Esses generais precisam ser condenados, precisam cumprir suas penas, porque a história da República é uma história de incentivo a general tentar dar golpe de Estado. Porque a história da República é uma história de que, enfim, se você dá o golpe de Estado e dá certo, você ganha uma ditadura. Se você dá um golpe de Estado e dá errado, você vai para casa, se lamenta e tenta daqui a 5 anos. Acontece. Então, a não ser que os generais comecem a pagar por esse crime, a gente vai continuar com esse ciclo. Esse ciclo precisa ser interrompido e a gente tem uma oportunidade estupenda para interromper esse ciclo. Seu Christian. É para dizer o quê? Você está vendo anotações aí, tanto? O que você está... Depende de quem paga mais. Assim, o ponto é o seguinte. Por que a anistia é inconstitucional? E ela quer ser inconstitucional. Isso aqui é interessante. Ela quer ser inconstitucional. Ela quer, porque o projeto do ex-deputado Vitor Hugo, ele é deliberadamente inconstitucional. Tá? Existe um argumento de alguns bolsonaristas que acham que são juristas, que procuram fazer uma distinção no artigo 5º, no inciso 43 e 44, que diz o seguinte: 43 diz que a lei vai considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. E o de baixo diz assim: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado de Direito Democrático. Aí eles fazem uma interpretação separada. Eu costumo dizer que isso é uma interpretação em tiras. Tira é o seguinte: você corta o pedacinho que você quer e aí você diz que... E você faz algum tipo de interpretação. Né? É uma forma de interpretação semelhante ao que se faz também pelo bolsonarismo, pelo golpismo, do artigo 142 da Constituição, que simplesmente disciplina o funcionamento das Forças Armadas. Ali não está escrito que ele é poder moderador, não diz que as Forças Armadas podem dar golpe, mas você separa aquilo ali e começa a interpretar como você quiser. Né? A Constituição, mais de qualquer outra lei, ela não foi feita de forma deliberada, planejada por um grupo de juristas que fizeram um anteprojeto e aquele negócio tramitou. A Constituição foi feita aos pedaços, ela foi feita por diversas sessões separadas de comissões que foram se dedicando a cada assunto. Você foi juntando. Isso até um problema da Constituição. Foi juntando, chegou na comissão de sistematização, fizeram um debate e a Constituição saiu. Então, ela tem certos problemas de arquitetura, por assim dizer. Tá? Às vezes tem coisas que parecem que são contraditórias, mas não tem problema, porque o papel do intérprete, o papel da hermenêutica, quer dizer, da interpretação constitucional, é exatamente você resolver essas aporias, resolver essas aparentes contradições, porque não pode ter contradição. Isso é um postulado do sistema, você não pode ter contradição. Então, você tem que eliminar a contradição através de interpretação, sempre. Né? Então, você recorre a interpretações que são lógicas, você recorre a interpretações pelas quais os princípios prevalecem sobre as regras normais, ordinárias. Você faz interpretação sistemática, sobretudo. É assim, se essa regra aqui embaixo é incompatível com um princípio que é maior, você tem que reinterpretar a regra que está embaixo. Então, por exemplo, essa regra, essa aparente contradição, que diz que o golpe de Estado é inafiançável ou insuscetível, é inafiançável e imprescritível, mas seria anistiável, porque o parágrafo anterior incluía anistia e esse não faz nenhum sentido.
Aí eu vou explicar, tem várias explicações, mas eu vou dar. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso no julgamento do caso do Daniel Silveira. Mas eu vou explicar uma coisa que é óbvia. O que a lei diz é que é imprescritível e inafiançável. Pelo menos isso está aqui. O que acontece? Existe uma equiparação ao terrorismo. Porque todo mundo vai lembrar que os atos praticados no dia 8 de janeiro foram equiparados ao terrorismo. Então, o que acontece? Eles incorrem no inciso anterior também. Essa equiparação depende de interpretação também ou não? É equiparado e pronto? Mas tem isso, mas tem uma questão mais geral, que é o seguinte: a Constituição diz o seguinte, logo que ela abre, ela diz assim: a República Federativa do Brasil constitui-se Estado democrático de direito. Tá? E aí diz, tem como fundamentos cidadania, dignidade de pessoa humana, pluralismo jurídico, consagra que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Tá? Aí no artigo 4º diz que rege-se por prevalência de direitos humanos. Então você repúdio ao terrorismo. Então você tem toda uma espécie de princípios que servem para você interpretar as normas que estão depois. É evidente que a anistia para pessoas que tentaram cometer golpes de Estado não pode ser anistiável, seja por equiparação com o terrorismo, seja porque violam diretamente esses princípios. Eu vou tentar fechar com um argumento mais amplo. A Constituição, ela é um documento que é feita para ter vigência, para durar indefinidamente. Tá? Algumas constituintes, ela não prevê a possibilidade de convocação de uma constituinte. Então, ela quer viver para sempre. Tá? Então, ela tem essa expressão. Ela é como seres animais. Queremos viver, é um instinto da vida. Tá? Então, ela não prevê a sua autodestruição, a possibilidade da sua autodestruição. Né? A Constituição não prevê outra constituinte. A Constituição previu uma única revisão, que é uma forma de mudança da Constituição por maioria simples. Então, a única maneira de você mudar a Constituição é emendando por quórum qualificado. É a única maneira de você mudar, por emenda. Tá? Então, o que acontece? E ainda assim, você não pode tocar nas cláusulas pétreas. E não pode tocar nas cláusulas, entre as quais estão esses princípios aqui. Você está se referindo a cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são... tem os princípios gerais e as cláusulas pétreas. Mas a gente pode dizer que a cláusula pétrea, de alguma maneira, também acaba consagrando um princípio, do ponto de vista hierárquico, acaba sendo a mesma coisa, tá? Do ponto de vista da interpretação. Então, o que acontece? A Constituição, ela não pode comportar a ideia de que crimes que são praticados contra ela e o regime que ela consagra, que é o Estado de Direito Democrático, a tentativa de destruição, sejam anistiáveis. Essa é a interpretação. Porque, do contrário, você está incentivando o oposto que ela pretende, que é a sua sobrevivência. Esse é o grande argumento. E aí o que acontece? Bom, tudo bem. O que consta do PL do ex-deputado Vitor Hugo? Ele diz assim, o PL é manifestamente golpista, ele é abertamente golpista. Porque ele diz o seguinte... aquilo que deu origem à tentativa de golpe de Estado não é golpe de Estado. É claro que ele tem que dizer isso. Isso é o ponto central da interpretação. Ele tem que mudar o tipo do crime que foi cometido. Tá? Então, ele diz que as eleições, os protestos, desde o fim das eleições, eram legítimos, conduzidos espontaneamente por cidadãos indignados pela forma como se deu o processo eleitoral. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquilo ali era uma livre expressão, era liberdade de expressão, de manifestação contra uma fraude eleitoral. Ele, na verdade, ele está endossando a tese bolsonarista de que as eleições haviam sido fraudadas e que serviu de fundamento ao golpe de Estado. Por que ele não diz que está praticando golpe de Estado? Porque isso aqui, porque todo movimento fascista e reacionário hoje em dia, ele despreza abertamente a Constituição. Ele não tem respeito nenhum pela Constituição e muito menos pela interpretação do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer judiciário. O movimento fascista e reacionário hoje em toda parte do mundo, ele é contra o Poder Judiciário. Ele afronta abertamente o Poder Judiciário. E não respeita as interpretações que ele já fez, a jurisprudência que ele já fez, porque sabe que o impede de se desenvolver. Movimento fascista e reacionário, né? Então ele vai contra, ele tem um populismo que ele vai dizer que o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário, quando ele contém o movimento reacionário e fascista, ele está sendo impopular, ele está sendo antidemocrático, porque eles representariam a maioria.
E quem representa a maioria é o líder do partido. É o líder do movimento, que pode ser o Trump, pode ser o Netanyahu. Né? Eles representam a vontade do povo. Então, eles é que interpretam a Constituição. E o seu grupo é que interpreta a Constituição. Então, o que os juízes dizem não vale nada. E aí, como é que eles interpretam a Constituição? Uma Constituição que é democrática. Eles não estão nem aí. Né? E eles se apegam a essa história de que tudo é liberdade de expressão, liberdade de manifestação para destruir a democracia. Eu vou dar só um último exemplo. Steve Bannon, que é uma espécie de Olavo de Carvalho americano, que está vivo. Estou tentando imaginar um intelectual ele é mais porque ele realmente é o líder da ala populista reacionária fascistoide do movimento trumpista nos Estados Unidos. Ele foi entrevistado 3 dias atrás e ele disse que ele defende a tese de que Donald Trump deve ter um 3º mandato. A Constituição americana, ela veda explicitamente a possibilidade de reeleição por um 3º termo de um presidente da República. Né? Ela não veda a eleição de um 3º mandato para um presidente da República. Ela veda a pessoa se candidatar uma 3ª vez à presidência da República. Na verdade, O Lyndon Johnson, por exemplo, que assumiu o governo com o assassinato de John Kennedy, ele não foi candidato em 68, mas ele poderia ter sido, e assim ele teria tido um 3º mandato. Ele pode se candidatar 2 vezes à presidência da República, não mais. Mas se ele assume como vice, ele segue podendo se candidatar ali na frente 2 vezes, entendeu? Eu acho que não. Não, pode. Não, o Johnson seria candidato e desistiu. Eu acho que não, e vou explicar por quê. Tá? Porque o que você começa a fazer é procurar brechas que são contrárias ao espírito da Constituição. Quando você cria essa emenda, na verdade, é para acabar com a reeleição contínua. A 22ª emenda é explícita, tá? Você pode, sim, mas a 22ª emenda que impõe isso, ela é literal. Ela, inclusive, diz, você pode exercer o mandato de presidente da República mais de 2 vezes. Você não pode ser candidato à presidência da República. Sim, mas olha só, isso pode acontecer pela hipótese, por exemplo, de que o presidente da República de que o sujeito que foi presidente da República esteja numa linha sucessória. E, de repente, o presidente e o vice caem no avião, explode uma bomba atômica, e o sujeito, por acaso, ele está em algum lugar, ele tem que assumir. Isso, ou então, se ele assume como vice, como o caso do Johnson. Imagina que o ex-presidente da República, que teve já em 2 mandatos, se elege senador. Vamos imaginar que ele seja vice-presidente do Senado americano, porque nos Estados Unidos, o vice-presidente da República, ele é presidente do Senado. Certo, mas a linha de sucessão é o Speaker of the House. Ok, então vamos imaginar que ele é deputado. Isso. Vamos imaginar que ele seja deputado. Então, a racionalidade do negócio é feita para que, se ele por acaso estiver numa posição de sucessão, não houver um impedimento de que ele venha a concluir o mandato. Então, que ele venha a concluir o mandato. A racionalidade é essa. Porque você não pode admitir, do ponto de vista lógico, a Constituição, que ela frustre o que ela está querendo fazer. Deixa eu só ler, você está entendendo? Deixa eu só ler o texto da 22ª emenda, porque ele é claro. Nenhuma pessoa pode ser eleita para o cargo de presidente da República mais de 2 vezes. E nenhuma pessoa que ocupou o cargo de presidente ou agiu como presidente por mais de 2 anos do mandato pode ser eleita presidente da República mais do que uma vez. Ou seja, se você ocupou o cargo de presidente da República sem ter sido eleito por mais de 2 anos, você só pode concorrer a um mandato. Se você ocupou por menos de 2 anos o cargo de presidente da República, você pode ser eleito por 2 mandatos. Sim, mas é razoável porque ele não foi eleito da primeira. Isso, exatamente isso. Entendeu? Exatamente Tudo bem, isso. entendi perfeitamente. Mas assim, qual é o ponto aqui? É que você tem um presidente que é assassinado, que é muito comum nos Estados Unidos. O presidente é assassinado no meio do mandato, aí você assume o vice. Se o vice substituiu o presidente por menos de 2 anos, e aí, ou seja, menos do mandato, ele pode se candidatar porque ele não foi eleito, na verdade. Isso. Então vai ser a primeira eleição dele, vai ser a seguinte. A hipótese do Bannon é o Trump se candidatar a vice-presidente. Sim, aí que tá, mas aí que tá o meu ponto. O ponto é, você começa a sacanear a Constituição. O que a Constituição quer fazer numa interpretação que se chama teleológica. Teleológica é o seguinte, a lei pode parecer confusa, você tem que pensar o seguinte, o que essa lei quis fazer? Qual foi o objetivo dessa lei?
ou desse comando constitucional. O objetivo desse comando constitucional que você se refere qual é? Impedir a perpetuação do mesma pessoa no poder de maneira indefinida, que é o que aconteceu, em tese poderia ter acontecido, aconteceu com o Franklin Roosevelt na década de 30 e 40. Então você passou esse emenda na Constituição. Qual é o objetivo da lei? Permitir que você possa ser eleito apenas 2 vezes presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, o que é a interpretação anticonstitucional, frontalmente anticonstitucional da Constituição desses caras faz? Eles fazem interpretação em tiras, quer dizer, eles pegam o comando, a norma isolada que os interessa e interpretam a partir dela, sem conectar com os outros comandos, sem conectar com o princípio, com coisa nenhuma, né? E é bom, e o que o Steve Bannon disse, como o Pedro anunciou? Que ele poderia se candidatar ao 3º mandato, mas como? Porque é evidentemente que isso quebra, né, o que a Constituição desejou, aqueles que alteraram a Constituição quiseram quando fizeram aquela emenda. Aí ele diz assim, o raciocínio é ficar procurando, é fazer sacanagem, é procurar expediente, é fazer... Qual é o nome que tinha isso? Era fazer chicana com a Constituição. Então é assim... Não, a gente pode fazer o seguinte, ele se candidata como vice-presidente, numa chapa em que o presidente é um borra-botas, ele está pensando na Rússia. Porque você vê quais são os modelos desses caras, China e Rússia. Por quê? Porque o Putin não podia se candidatar a certa altura a novo mandato, e ele colocou na cabeça da chapa o Medvedev. Exatamente. Que é uma criatura dele. Entendeu? E aí o que acontece? Aí, na verdade, as pessoas votaram no Putin, aí o Medvedev ganhou e o Medvedev renunciou para o Putin poder governar a Rússia. Quer dizer, isso é uma coisa de país autocrático, em que as regras não valem nada, tá? Que é um governo de homens e não um governo de leis. Então é isso que o Steve Bannon está fazendo, né? É encontrar uma interpretação literal da Constituição, puramente literal, separada, e ficar deliberadamente encontrando brechas, interpretações de má-fé, para conseguir fazer aquilo que a Constituição não quer que ele faça, que aqueles que fizeram a emenda constitucional não queriam que acontecesse. Tá? E é exatamente o que esse projeto do ex-deputado Vitor Hugo está fazendo. Né? Ele não está... quando você começa a ver o que ele está lendo, o que ele está propondo na fundamentação do projeto dele, é simplesmente livrar a cara de todo mundo, anular qualquer influência da justiça, né? Porque é totalmente contrário a tudo que a Constituição quer. Eles não disfarçam. Entendeu? Porque a lógica deles, como a gente falou aqui na semana passada, é uma lógica de afronta. É uma lógica de afrontar o tempo inteiro. E afrontar para intimidar. Porque essa que é a lógica sempre. É a lógica nos Estados Unidos. A gente sabe que o Trump não está cumprindo decisão judicial nos Estados Unidos também, em várias situações. É sempre assim. E está perseguindo escritórios de advocacia que propõem ações contra o governo dele. Ou que propuseram ações contra ele no passado. Tá? Então a lógica é sempre a mesma, a intimidação da magistratura, a intimidação daqueles que podem defender o Estado de Direito democrático, além de perseguir a universidade e perseguir a imprensa naturalmente.